Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Simone Cardoso e nós estamos aqui para poder começar o nosso conteúdo sobre Design Thinking. Eu te convido a estudar um pouco mais sobre inovação, sobre criatividade. E para o nosso começo de aula, nós vamos falar sobre os principais objetivos de aprendizagem. Acompanhe aqui comigo para você ver. Vamos falar contextualizando criatividade e conhecer processos criativos. Também vamos identificar o que é criatividade e inovação e suas diferenças. Entender os princípios, métodos e processos do Design Thinking. Como isso vai acontecer e, principalmente, você vai compreender de que forma isso está relacionado à sua vida e como você pode aplicar tudo isso no seu dia a dia dentro do seu trabalho, para que você venha fazer a diferença aí dentro desse contexto de mundo cada vez mais globalizado. E nós vamos começar aqui com esse pensamento, entendendo como nós viemos parar aqui. Qual a necessidade de saber sobre criatividade, sobre inovação? Nós vivemos, pessoal, em um contexto que cada vez mais nós temos mudanças. Dentro do contexto de globalização, de produção, de mercado, se você parar para analisar, dentro dos últimos 5 anos, as modificações que nós tivemos relacionadas a equipamentos, a softwares, tudo relacionado à tecnologia e a nossa forma de consumir tudo isso. A forma de comprar, onde muitas pessoas passaram até a desenvolver, a ter o hábito de comprar através da internet. Então imagina dentro desse contexto a quantidade de coisas que nós, enquanto profissionais, que precisamos cada vez mais apresentar produtos e serviços inovadores, teremos condições de estar no meio de tudo isso. Então vamos analisar aqui esse pensamento do professor ou Sir Robinson, uma das principais autoridades sobre inovação e criatividade. Criatividade é o processo de desenvolver ideias originais que tenham valor. De que forma isso vai estar relacionado ao nosso dia a dia? Nós temos diversas ideias no decorrer do nosso dia. E o mais interessante é que você observar uma criança, o processo criativo dela de perguntar coisas que por vezes para a gente pode parecer tudo muito simples, mas para as crianças não. Elas buscam ir muito mais além de tudo isso que nós visualizamos. Desde uma simples pergunta, por que o céu é azul? Por que a banana ela é amarela e não tem semente? Como que ela nasce? Então, é a partir desses questionamentos, muitas vezes de algo óbvio, que a gente consegue desenvolver essa criatividade, conseguir desenvolver ideias que venham a trazer valor. E nos últimos anos nós temos verificado na prática como diversas ideias têm transformado a nossa forma de se comunicar. Eu tenho certeza que você faz o uso do WhatsApp, algo que há 6, 7 anos atrás era completamente fora de cogitação, até mesmo porque a forma de passar mensagens dentro do nosso contexto de telefonia que nós tínhamos era bem difícil. Então a gente conseguiu modificar a nossa forma de se comunicar, a forma da gente se relacionar. Pensando também a respeito de mobilidade, quando nós temos aí a ideia da Uber, onde ela consegue alugar diversos veículos pelo mundo todo e você consegue se locomover aí na sua cidade, se tiverem aí os motoristas de aplicativo. Então a criatividade, ela está relacionada a uma ideia que venha a agregar valor. E a gente consegue observar isso na prática, como nós vamos desenvolver tudo isso dentro do nosso contexto da espiral da aprendizagem criativa. Como nós vamos conseguir colocar tudo isso em prática? Acompanhe aqui comigo os principais elementos. Tudo nessa espiral, pessoal, começa na imaginação. Pensa aqui como uma criança. Eu tenho uma filha de 7 anos e gosto muito de brincar com ela de Lego. E quando eu estava escrevendo essa parte aqui, pensando em como trazer esse entendimento para vocês, só me veio à memória a forma como nós brincamos de Lego. Nós pegamos ali aqueles bloquinhos de montar e algo que não tem nenhum valor, que não tem nenhuma forma, nós vamos encaixando aquelas diversas peças das mais variadas cores e formatos e conseguimos construir a Torre Eiffel, por exemplo, ou até mesmo a lanchonete do McDonald's ou um helicóptero. Isso eu já construí, viu, gente? Então, observem como essa espiral, ela começa na imaginação.
Eu tenho uma série de conhecimentos e eu preciso aplicar e desenvolver essa ideia como forma de trazer um valor, trazer um significado para aquilo. E aí nós vamos para a segunda parte, que está relacionada à nossa capacidade de criar, de ir para a prática. Uma vez que eu consigo desenvolver aquele projeto inicial, aquele esboço, e aí nós temos condições de evoluir para a testagem. Nós vamos testar, verificar na prática. Assim como eu falei do Lego, que tem ali o helicóptero, será que as palhetas dele ali ao alto, elas vão ter condições de girar? Se não girar, eu preciso voltar novamente e verificar o que deu errado para que ela venha cumprir o propósito. Lembra da ideia que venha expirar aqui algum valor? Depois nós vamos ao processo de compartilhamento. Dentro da empresa nós temos essa capacidade de compartilhar com os nossos colegas e logo a seguir, uma vez que eu testei, fiz esse compartilhamento, trocando as ideias do que deu certo e do que deu errado, nós vamos para a parte de reflexão, que é quando a gente consegue analisar o que deu certo, o que não deu certo, o que pode vir a ser aprimorado. E por fim, nós vamos aqui para a capacidade que nós temos de imaginar novamente. Por ser uma espiral, ela está sempre em desenvolvimento. A proposta é que nós venhamos a alargar. E aqui eu cito um exemplo simples, quando começaram ali com o projeto inicial da Uber. Eles tinham ali o projeto de fazer com que alguns motoristas que tinham o seu carro ali durante um período obsoleto, não estava sendo utilizado, ele viesse a trazer uma renda e ao mesmo tempo isso viesse o quê? A movimentar diversas pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco maior e não queria pegar o transporte público. E cada vez mais que isso foi passando por essa espiral, foi possível acrescentar alguns outros elementos que nós vamos falar aqui a respeito da criatividade e a inovação. Acompanhe aqui comigo. O treino, ele está relacionado à nossa capacidade de continuar, de ter condições de aumentar aquela espiral e agregar mais valor. Imagina só, quando a Uber começou ali, era só o aplicativo e você pagava apenas em dinheiro. Depois isso foi expandindo, você consegue pagar até no Pix hoje, se você quiser. Então depois foi implementando o cartão de crédito e a cada vez que essa testagem passa por aquela espiral de aprendizagem, nós temos condições de melhorar. O repertório vai funcionar, gente, como se fossem as pecinhas da Lego, onde eu tenho de diversos formatos, tamanhos e cores, mas uma vez que eu combino aquelas peças de uma forma diferente, eu consigo ter novas ideias. Então pensa no teu conhecimento, tudo isso que você tem de experiência de vida, as viagens que você fez, as experiências que você tem com a sua família, tudo isso vai funcionar como se fossem aquelas pecinhas da Lego, onde você vai combinar de uma forma diferenciada. E nós temos também uma forma de visualizar tudo isso através de imagens, frases, livros que você leu, fotos, tudo isso vai funcionar dentro dessa criação de repertório, que eu repito novamente, é como se fossem aquelas peças que vão ser combinadas de uma forma diferente. E a gente vai falar a respeito do que é a inovação. Nós temos o invento, que é algo completamente diferente de tudo que já foi ali criado, e nós temos a inovação, que é isso diferenciado, mas nós vamos ter condições de trazer um valor e comercializar aquilo. Acompanhe aqui o conceito que nós temos da OCDE e FINEP. Inovação é a implementação de um produto, que seja um bem ou serviço, novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Observem, pessoal, para você entender qual que é essa diferença entre inovação e o que é invento. Invento foi quando se tinha a ideia de ter uma lâmpada. E a inovação, ela aconteceu quando Thomas Edison transformou aquela lâmpada em algo comercializável, de maior acessibilidade para toda a população. E aqui, finalizando, para você entender o que é, quais são os tipos de inovação que nós temos dentro do mercado, nós temos a inovação disruptiva e nós temos a inovação incremental. Pensa na inovação disruptiva quando Steve Jobs pegou e desenvolveu o iPhone, onde ele juntou ali a ideia do iPod, que tinha música,
a internet que conectava e dava acesso a navegadores dentro do celular e também a capacidade de trocar mensagens e fazer ligação. Isso é uma ideia disruptiva, completamente diferente, ela transformou toda a forma de nos comunicarmos. E nós temos aqui a incremental. É uma inovação que ela tem um processo para melhorar algo. Quando a gente tem ali a mudança dos botões do celular, do smartphone, e deixar a tela apenas com touch, a tela touch. Então, isso aí estaria relacionado a uma inovação incremental, pessoal. Aqui a gente finaliza essa nossa primeira aula e eu te aguardo nas próximas. Obrigada!